Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando um tema da Escola Astral, dando continuidade no tema da Escola Astral. Agora é o capítulo 5, o título de hoje chama-se Escola Astral, capítulo 5. Anubis e os dois caminhos da humanidade, auxiliando na evolução humana. Vocês já devem ter percebido que eu estou também hoje com uma camisa do leão, né? Essa daqui, essa camisa assim, estilizada, escrito Leão de Judá, que é um dos símbolos do leão, é um dos símbolos de Cristo, né? E o leão de Judá faz uma alusão direta a Cristo, que veio da tribo judaica de Judá, né? E eu gosto muito dessas camisas por conta, e também do símbolo de leão por conta dessa representação. Vamos dar uma prévia desse vídeo, prévia do vídeo, né? Nesse vídeo estaremos falando sobre uma experiência astral que tive, como sempre, onde um ser egípcio entrou em contato comigo e passou vários relatos. Na realidade, esse vídeo aqui é uma continuação das experiências relatadas no vídeo 17, Escola Astral, capítulo 4, Contato com Entidade Egípcia. Então, essa daqui seria uma continuação. Se você não assistiu o vídeo anterior da Escola Astral, assista, porque aí vai ficar mais fácil de você compreender o conteúdo de hoje. Nós vamos estar abordando também os planos da entidade egípcia para a divulgação dos conteúdos ocultos de diversas bibliotecas físicas e espirituais para toda a humanidade. Depois vamos estar abordando os dois caminhos que foram colocados diante da humanidade, que é a evolução contínua ou completa destruição. Esses foram os dois caminhos que o Anubis me revelou. E também abordado essa experiência e suas relações com a Escola Astral, porque é continuidade, de todas essas experiências que tem a ver com a Escola Astral. E no final temos a conclusão dos ensinamentos. Vamos estar falando agora um pouco sobre a introdução ao conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral que tive, registrei no meu diário e estou compartilhando com vocês nesse vídeo. O objetivo é passar a experiência sem entrar em aspectos dogmáticos, porque obviamente vai de contra alguns desses conceitos, algumas crenças das pessoas. Mas, entretanto, como eu disse, eu estou passando uma experiência aí que cada pessoa tem um coração aberto para interpretá-la e enxergá-la da forma mais positiva possível. Contexto. Essa experiência astral é a continuidade das experiências astrais relatadas no vídeo 17, Escola Astral, capítulo 4, Contato com Entidade Egípcia Anubis, onde a entidade Anubis entrou em contato comigo voluntariamente e passou algumas instruções, Aqui é só reforçando esse aspecto que eu já tinha falado anteriormente. Aqui é dado continuidade a essa experiência, que apesar de terem ocorrido em datas diferentes, na realidade foram experiências sequenciais. Uma ocorreu em um dia e outra ocorreu no dia seguinte. É a continuidade desse contato com essa entidade egípcia chamada Anubis. Então, a experiência relatada na gravação do Escola Astral capítulo 4 ocorreu em um dia e no dia seguinte ocorreu essa outra experiência que eu estou relatando nesse vídeo aqui. Aqui é abordado basicamente três temas. Os dois caminhos propostos para a humanidade, esse seria um tema. O segundo tema os dois caminhos propostos para a humanidade, que seria um caminho de destruição e outro é o caminho da evolução. O segundo tema trata-se do acesso e divulgação dos conhecimentos ocultos de toda a humanidade, conhecimentos esses que estão disponíveis nas bibliotecas físicas e espirituais. Então aí está falando sobre a divulgação desse conhecimento que estão nessas bibliotecas. O terceiro tema aqui é o trabalho relativo aos estudos da linguagem consciencial universal, na qual o ser humano deve ter acesso e dominar a fim de ter contato com todos os seres positivos do universo, que utilizam a linguagem universal da consciência para se comunicar uns com os outros. Então são esses três temas principais, O caminho proposto para a humanidade, que é um caminho de evolução e regeneração, ou um caminho de destruição, aí seria o primeiro tema. O segundo tema seria a questão
da divulgação dos conhecimentos que estão ocultos da humanidade, que estão nessas bibliotecas, tanto físicas quanto espirituais, mas que os seres humanos não têm livre acesso a elas atualmente, mas que terão, né, no futuro próximo. E o terceiro tema, só reforçando, que é abordado essa parte do estudo e acesso da linguagem universal consciencial, baseado na consciência, na qual os seres humanos também vão ter acesso e também vão dominar em algum momento, e que vão dar acesso aos seres humanos da Terra, a outros seres do universo, né? Inclusive outras raças de seres humanos que habitam outros planetas e também seres interdimensionais. Então, dando continuidade, agora vamos para a parte do relato. O meu relato do diário é dia 2/7/2022, ou seja, 2 de julho de 2022, que foi a idade do ano passado, né? E a experiência do capítulo 4 ocorreu dia 1º de julho, e a experiência do capítulo 5, que é esse vídeo que eu estou gravando, ocorreu no dia seguinte, que foi dia 2. Então, vamos lá. Parte 1, o início. Então, temos o seguinte relato. Hoje de manhã tive mais algumas revelações, continuando as revelações de Anubis do dia anterior. Ao me colocar em estado de meditação, no caso eu sempre me coloco em estado de meditação, de bilocação, né, onde eu estou consciente das realidades físicas e também da espiritual, mas eu estou focado mais na espiritual. Quando eu me coloquei nesse estado de meditação, foi me mostrada a figura de um hierógrafo, de um urubu, que é uma figura muito comum também no Antigo Egito. E foi dito que da mesma forma que o urubu transmuta um alimento ruim em alimento bom, eu deveria transmutar a energia negativa em positivo. E na realidade eu já faço isso, ao acreditar que todas as coisas cooperam para o meu bem, pois Deus me ama. Então esse é um conceito que eu sempre tive, né, baseado no preceito bíblico, né, em Romanos 8:28, que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, a pessoa realmente que acredita nesse versículo vai entender que tudo que acontece na vida dela, Deus está no controle e que vai cooperar para o bem dela, né? Essa é uma questão de fé, mas que na prática a pessoa que acredita nesse versículo está transmutando energias negativas em positivas, porque mesmo as dificuldades que ela encontra, mesmo os percalços, mesmo coisas ruins que às vezes acontecem, ela consegue enxergar ali que Deus está no controle e que está acontecendo certas coisas com a permissão de Deus para o próprio aprendizado dela. Até porque a própria Bíblia diz que nenhum fio da nossa cabeça cai sem o consentimento de Deus. Então Deus está no controle de todas as coisas. Parte 2. Os reais motivos de muitas guerras. Continuando o relato do diário. Outra coisa que me foi dito pelo Anubis foi que os poderosos fazem guerras para roubar artefatos, para roubar pergaminhos e para ocultar informações. Baseado nisso, não adiantaria revelar essas bibliotecas com vastos conhecimentos. Se isso fosse feito, quase que de imediato eles fariam guerra, roubariam tudo e manteriam tudo oculto novamente, e semearia confusão e a desinformação. Ocorre o seguinte, que existe um controle oculto do mundo e da humanidade exercido por globalistas, por satanistas, por entidades secretas, né, que detêm muitos desses conhecimentos e que roubaram, saquearam muitas bibliotecas antigas, né, e não só as bibliotecas, mas também artefatos, inclusive com tecnologias interdimensionais. Então eles roubam esses artefatos porque eles não querem que os seres humanos tenham, os seres humanos comuns, né, porque eles acham que eles são donos dos seres humanos. Então eles não querem que as pessoas comuns tenham acesso a essas informações a fim de não sair debaixo do jugo e da dominação deles, né? E aí o acesso a certas tecnologias conscienciais tiraria os seres humanos debaixo do jugo e da escravidão, que é uma escravidão inconsciente, ou seja, os seres humanos são manipulados, escravizados e dominados por uma força oculta, né, baseado não só em forças das trevas, mas também nesses seres terrenos que atuam em conjunto com essas forças das trevas e que mantêm a mente humana cativa. Então, que fique claro, não é uma jaula feita de física, né, com barras de metal ou concreto. Não é esse tipo de jaula, é uma jaula mental.
através desse tipo de prisão mental, esses seres malignos de sociedades ocultas e também globalistas mantêm os seres humanos escravos da sua vontade e dificultam os seres humanos em geral na sua evolução espiritual e consciencial. Então, o Anubis, como uma das várias entidades interdimensionais que já habitaram na Terra e que evoluíram muito e que foram para outras dimensões mais evoluídas, deixaram um legado aqui na Terra com o objetivo de que a humanidade que ficasse aqui pudesse estudar esses artefatos e esses escritos, esses ensinamentos e ajudar na sua evolução. Então essas coisas foram deixadas de propósito, porque se eles quisessem remover, eles teriam removidos e não ficaria nenhum vestígio de que um dia eles estiveram aqui, porque foi há milhões de anos atrás. Mas eles mantiveram tudo intacto, né? E aí outras civilizações surgiram ali ao redor de onde a gente conhece como Egito, mas que originalmente eram uma civilização muito avançada. E eles deixaram, para quê? Para ajudar a humanidade a evoluir na sua consciência. Só que vieram esses seres que se acham os donos do mundo, né? São os globalistas e as sociedades secretas e muitos satanistas aí, e vão lá e simplesmente roubam esses artefatos porque eles não querem que os seres humanos tenham acesso a alta tecnologia baseada na consciência e tecnologias que vão permitir com que os seres humanos sejam mais livres e possam explorar o espaço e possam se tornar autônomos como seres, né? Tanto individual como coletivamente. Eles querem que o ser humano continue escravizado, de acordo com a sua dominação oculta, e que o ser humano fique ignorante em relação a essa dominação. Porque enquanto o ser humano não tivesse a consciência de que está sendo dominado por esses seres que atuam nas sombras, na escuridão, né, do governo oculto, os seres humanos continuarão sendo escravizados sem o saber. Então é importante essa divulgação para ajudar os seres humanos a sair dessa prisão, dessa matrix, né, que é chamada. E aí o que acontece? O Anubis chegou à conclusão de que se baseado, né, em fatos que já aconteceram, porque foram dados acesso a algumas bibliotecas aos seres humanos, e foi isso que aconteceu. As bibliotecas foram saqueadas e as informações foram ocultadas, e somente uma ou outra peça que foi considerada irrelevante que eles deixaram passar, né, que os globalistas deixaram passar para dar a impressão de que, né, eles estão ajudando a humanidade de alguma forma, mas na realidade não, né, é só uma desinformação, né, onde eles fingem que ajudam a humanidade, mas na realidade eles ocultam informações. As informações mais preciosas e mais relevantes eles escondem, e sem contar que eles distorcem as realidades e a história, né, eles contam uma história, né, baseado naqueles conceitos que tem a ver com a engenharia social, né, onde você cria uma história e você vende essa história para fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você quer, porque é do seu interesse que elas tenham certas crenças, porque vai te favorecer. Então, os globalistas, através da engenharia social, eles simplesmente narram histórias, né? Narram histórias e contam histórias e utilizam, como é que se diz, a credibilidade da ciência ou da arqueologia, né, para poder gerar crença nas pessoas, mas que na realidade tanto os arqueólogos, muitos dos arqueólogos como muitos dos cientistas, têm uma mão oculta ali que direciona o que eles podem falar, o que eles não podem, e o que eles podem divulgar, o que eles não podem, e que tipo de narrativa é que eles têm que contar por trás de cada objeto. Inclusive, eu me lembro uma história que uma vez eu vi só para vocês verem como é muito absurdo o nível de corrupção mental na qual eles vendem. Uma vez eu simplesmente vi em alguma revista, inclusive, né, em alguma notícia da internet, foi em uma revista, inclusive essa informação simplesmente desapareceu da internet, que lá no Egito foi encontrado uma réplica exata de uma turbina de um submarino. Foi encontrada uma réplica exata de uma turbina de um submarino, né, em mármore. Foi encontrada essa réplica lá, enterrada junto com as múmias. Só que não teria como explicar como uma réplica em mármore de uma turbina, de um submarino, foi aparecer dentro do Antigo Egito. Se eles não tinham essa tecnologia, obviamente eles eram muito avançados, até porque eles tinham contato com os seres dimensionais, e os seres dimensionais deixaram algumas dessas informações lá quando eles partiram.
Foi encontrado lá essa informação. E aí, para poder explicar o inexplicável, eles tiveram uma brilhante ideia. Os arqueólogos começaram a espalhar a mensagem de que, na realidade, aquela réplica de turbina não era uma réplica de uma turbina, era uma tigela cerimonial. E muita gente acreditou, uma tigela cerimonial que não tem função de tigela, porque ela é vazada. Né? É uma tigela cerimonial que, se você instalar aquela tigela em um submarino que tem um eixo que encaixe, ela vai girar e vai funcionar como uma hélice, né? Salvo as resistências, porque por ser pedra, né, se levar alguma pancada pode quebrar. Mas, em termos de resistência marítima, ela consegue girar na água e consegue fazer o papel de uma turbina, né? Que é isso que ela é. Então, é uma tigela cerimonial que funciona como uma turbina e que, se for instalada em um submarino, vai funcionar perfeitamente. É surreal. Mas daí, só para vocês terem uma ideia do nível de corrupção mental que esses globalistas eles atuam. Então, quando eles não conseguem esconder um machado, quando é muito óbvio, né, porque eles tentam, quando eles estão fazendo exploração, tentam ocultar o máximo de achado, mas às vezes acontece de um achado ser achado por acaso, né, por alguém que foi, sei lá, cavar um poço, e, de repente achou e divulgou para a imprensa, e aí não tem como eles ir lá esconder, né? Então eles vão simplesmente inventar uma história. Claro, eles podem tentar esconder depois, mas eles precisam inventar alguma história, depois eles dão um sumiço, roubam a peça, dão um sumiço, depois tentam apagar a informação da internet de alguma forma. Mas naquele momento que acontece, que está sendo filmado, que está sendo gravado, naquele momento que está sendo filmado ou que está sendo gravado, eles precisam dar uma explicação, e eles dão as explicações mais ridículas possíveis. Então, essa parte de ocultar as informações ou, além de ocultar, aplicar uma desinformação é especialista dos globalistas. Eles são especialistas, né, em dar sumiço em coisas que eles não querem que as pessoas vejam, né, e muitas vezes eles vão lá, contam uma história para boi dormir e depois simplesmente desaparecem com aquela peça e some as informações que estão registradas, tentam apagar o máximo possível, porque aí depois acaba se perdendo na memória das pessoas, né? Então isso é um fato. Então, por esse motivo já foram feitos testes, né, onde foram dados acessos para a humanidade a algumas dessas bibliotecas e simplesmente ocorreu isso, que os globalistas, muitas vezes, quando estavam em países nos quais eles não tinham acesso, eles fizeram guerra, inventaram uma história para boi dormir, fizeram guerra lá e roubaram os artefatos, né? É isso que acontece. Então, para poder evitar esse tipo de coisa, com que sejam feitas divulgações e que os globalistas vão lá e simplesmente roubem essas informações ou simplesmente distorçam os fatos, eles simplesmente vão estar divulgando essas informações de cima para baixo, ou seja, primeiramente eles vão tornar essas informações públicas no mundo todo, e depois que todo mundo tiver acesso a elas, essas bibliotecas físicas, porque algumas existem fisicamente, outras só existem espiritualmente, porque algumas já foram roubadas e destruídas, mas depois que essas informações se tornarem públicas, essas bibliotecas começarão a aparecerem, serão achadas, né? E aí não tem como mais ocultar a informação, porque uma informação que já foi divulgada anteriormente obterá uma confirmação física, né? Então aí não tem como distorcer mais nada, porque o conhecimento já vai estar sendo bem espalhado. Então essa é a estratégia que o Anubis passou, juntamente com sua raça, passou a adotar para impedir com que os globalistas continuem tutelando a humanidade e continuem roubando as informações que não são deles, né? Que não pertencem aos globalistas. Pertencem aos seres dimensionais que deixaram como legados para a humanidade, né? Então vamos lá divulgando, agora a parte 3, que é divulgando os conhecimentos. Então a estratégia deles é passar todos esses conhecimentos para pessoas comuns, escreverem livros com todos os pergaminhos e suas traduções. Depois que esses pergaminhos e traduções forem tornado público, e o conhecimento se tornar global, aí essas bibliotecas estariam públicas, seriam tornadas públicas, mas como uma confirmação. Aí os poderosos não poderão impedir a disseminação do conhecimento,
e não poderão fazer guerra para ocultar mais nada, pois tudo já será público. Então essa é a estratégia que está sendo adotada, né, não apenas no Brasil, mas também no mundo todo. Não apenas por mim, mas também por muitas outras pessoas que serão levantadas para fazer esse trabalho. Não adiantaria de nada eles tentarem roubar e esconder os artefatos e manuscritos, pois o conhecimento, que é o que realmente importa, já estará sendo disseminado por todo o globo. Então os artefatos que serão encontrados posteriormente serão apenas uma confirmação física da realidade e da veracidade desses conhecimentos que estarão sendo passados, porque eles serão confirmados posteriormente. Então, vamos lá. Parte 4, os dois caminhos. Foi mostrado o símbolo do urubu e uma seta mostrando para onde eu teria que girar ele. Quando girei ele para a direita, fui para o futuro e vi duas linhas do tempo. Uma linha do tempo com cidades futuristas, baseado completamente no magnetismo. Outra linha do tempo, vi todas as cidades completamente destruídas. O interessante é que esse símbolo, ao girar para a direita, conduz a um futuro glorioso. Mas quando ele está no sentido da esquerda, conduz à destruição absoluta. Isso é realmente significativo. Isso me lembra o versículo bíblico, que diz o seguinte: o coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Eclesiastes 10, 2. Pelo que me foi mostrado, esses dois futuros estão ligados diretamente ao tempo presente, esse tempo que a gente está vivendo atualmente. Depende do domínio dessa tecnologia do magnetismo. Com o magnetismo conseguiremos evoluir e prosperar continuamente, física e espiritualmente. Então essa tecnologia do magnetismo não apenas proverá uma evolução tecnológica física, né? Permitir carros voadores e permitir que as naves não precisem de tanta força para poder superar a gravidade, supere facilmente a gravidade, né, e não precisará de tanto combustível e não será tão arriscado, né, como os foguetes são, que às vezes explodem por conta do excesso de combustível, etc. Né, será muito mais fácil com tecnologia antigravidade simplesmente deixar a atmosfera da Terra ir para o espaço e viajar pelo espaço e pelo tempo. Né. Mas ela também não proverá apenas essas tecnologias futurísticas, né, em termos físicos, mas principalmente a evolução espiritual, porque vai ajudar na evolução espiritual humana e mental, né? Porque não adianta nada você ter como é que se diz? Uma civilização altamente tecnológica se o nível consciencial e espiritual dela é baixo, né? Ela vai acabar se destruindo. Então, as duas coisas, elas evoluem juntamente. O seu nível evolutivo espiritual faz com que você também evolua nas suas tecnologias. Então, esse domínio do magnetismo vai trazer tanto a evolução consciencial mais acelerada, quanto a evolução também tecnológica, né, física, digamos assim. Sem a compreensão e domínio do magnetismo, haverá uma estagnação espiritual e física. Isso fará com que a consciência humana colapse em si mesma, gerando uma destruição generalizada pelo planeta. Daí a importância de tornar essas informações públicas. Então, esses são os dois caminhos aqui que o Anubis me mostrou, que é o caminho da evolução contínua, porque Deus projetou todos os seres na galáxia para poder evoluir continuamente, e quando eles não evoluem, eles caem numa espécie de estagnação, eles acabam entrando em um certo... a mente do ser acaba entrando em um certo tipo de colapso e eles acabam se destruindo. Então, por isso que é importante essa dominação dessa tecnologia, né, do magnetismo, para a gente poder continuar evoluindo como raça e como seres humanos. Então, por isso que se tornou tão urgente por parte do Anubis e de outros seres interdimensionais estarem tornando essas informações públicas a fim de auxiliar, né, na evolução do ser humano. Então vamos lá, agora a parte 5, acessando as bibliotecas ocultas, físicas e espirituais. Tive a seguinte impressão depois disso, que eu deveria criar um instituto de pesquisas consciencial da linguagem universal. O propósito será ter acesso a todo o acervo de conhecimento disponível nas bibliotecas das dimensões físicas e espirituais e que estão ocultas da humanidade. O objetivo é entrar nessas bibliotecas espiritualmente, transcrever com precisão os manuscritos, traduzi-los e publicá-los, dando acesso a todos eles para toda a humanidade. Isso inclui o acesso a bibliotecas físicas
escritas em rochas ou em outros materiais duráveis, como resinas, ou cristais, ou tábuas de pedra, argila, ou compostos químicos, ou ligas metálicas, e que estejam no fundo do mar ou mergulhado em qualquer tipo de líquido que o torne inacessível aos seres humanos físicos. Isso inclui bibliotecas ocultas por diversas civilizações, como morios, na Amazônia brasileira, egípcios, celtas, babilônicos, hebreus, entre outros, escritas em diversos tipos de materiais, como papiros, rolos, peles de animais, tábuas de argilas, pedras e outros materiais, inclusive materiais tecnológicos, como cristais diversos, discos de metais de ouro, artefatos de pedras com interações conscienciais e também acesso aos guardiões dos conhecimentos ocultos, que darão acesso a essas bibliotecas virtuais ou dimensionais de todos esses povos. Materiais esses que não existem no reino da matéria, pois foram destruídos, mas continuam a existir no reino espiritual. Uma parte, né, obviamente, existe fisicamente e está sendo guardado pelos guardiões, está oculta e protegida, e a outra parte de bibliotecas já destruídas, né, pelos seres humanos, só existe no reino espiritual, e ambas serão acessadas tanto por mim como por centenas de outros mensageiros espalhados pelo mundo. Isso inclui a Biblioteca de Alexandria, que foi destruída pelos globalistas de forma proposital, né, para ocultar a informação. E também acesso a bibliotecas dos intraterrenos e raças associadas. Agora vamos à parte 5, continuando na parte 5, né, acessando as bibliotecas físicas e espirituais, e acesso a todas as bibliotecas físicas que foram queimadas, como a Biblioteca de Alexandria, que eu acabei de falar, mas que o seu conhecimento continua a existir no reino espiritual, através de tecnologia consciencial, ou seja, existe a versão astral da Biblioteca de Alexandria. O que foi me dito é que quando chegar a hora de eu fazer tudo isso, as peças estariam todas disponíveis, então só teria que esperar o momento certo que tudo se encaixará perfeitamente e saberei que é a hora. Então, essa é uma outra missão que eu recebi, né, que na realidade isso já ressoa comigo já há algum tempo, né, sobre essa parte de estudos da linguagem da consciência, e através dessa experiência que eu tive aqui, ficou confirmado, né. Então eu pretendo em algum momento abrir este instituto de estudos da linguagem universal, né, e da consciência, né, estudos da linguagem consciencial universal, e através desse instituto poder ter acesso a essas bibliotecas e fazer as traduções e torná-las públicas para toda a humanidade. Então, isso é minha missão pessoal, mas eu sei que no mundo todo outras pessoas estão sendo preparadas para fazer um tipo de trabalho semelhante, para que esse tipo de conhecimento seja espalhado no mundo todo e não seja possível parar, porque quando está concentrado em uma única pessoa, os seres trevosos vão lá e dão um jeito de boicotar e corromper a pessoa e de alguma forma atrapalhar o trabalho, né? Então, como vai ser espalhado e não centralizado, essa é uma ação que não pode ser parada de forma alguma. Parte 6. Reflexão sobre os meios de tradução e transcrição dos materiais. Daqui é uma reflexão sobre essa parte, né, mas eu sei, tenho plena consciência que eu estou sendo preparado, assim como outras pessoas, e teremos os recursos necessários para fazer aquilo que tem que ser feito. Mas vamos lá para a reflexão. A única dúvida que eu tenho é como ter acesso a transcrever todos esses manuscritos. Ao usar o tipo de interação de bilocação não é muito precisa, pois a minha consciência interfere nas informações e eu não consigo me aprofundar muito nos conhecimentos. Então, não sei como conseguirei transcrever e traduzir todos esses manuscritos através da bilocação. Tem um lado da precisão técnica e mecânica. Mesmo que eu consiga ver nitidamente uma letra, um símbolo ou uma figura, não significa que conseguirei transcrever isso para o papel com precisão técnica de um desenhista profissional. Então, essa é só uma reflexão. A viagem astral comum dará alta precisão em termos de detalhamento das informações. Entretanto, quando voltar ao corpo, os dados serão dissipados facilmente, se perderão com facilidade. Entretanto, é possível recuperá-los pela hipnose. Mas a questão da habilidade de colocar todas essas informações de forma precisa em um desenho altamente técnico é outra questão. Não sei ao certo se a hipnose me dará
essa precisão ou não. Então essa é uma questão também. Aparentemente só dá para fazer isso através da psicografia, né? Porque você acaba, a entidade que está transmitindo as informações que você está tendo acesso, ela te auxilia a transmutar essas informações de forma clara para um manuscrito ou coisa assim, e você acaba conseguindo passar essas informações com precisão. Então vamos lá, não sei se tem outra forma que a pessoa dá o maior nível de profundidade e precisão possível ao seu manuscrito, digamos assim, né? Então a psicografia seria uma alternativa. Essa é uma pergunta que eu ainda não tenho a resposta, mas no momento certo eu sei que terei. Por enquanto tenho acesso a duas bibliotecas, que me parece ser física, mas provavelmente tem alguma dimensão espiritual também. Eu tenho acesso a duas bibliotecas egípcias, né, uma subterrânea e a outra dentro da Esfinge de Gizé. Eu não sei se, principalmente a da Esfinge de Gizé, é uma biblioteca que ainda não foi saqueada, mas eu acredito que ela provavelmente deve ter sido saqueada, e a versão que eu estarei acessando é uma versão espiritual dessa biblioteca saqueada. E tem uma outra biblioteca que está no subterrâneo do Egito, e que ninguém tem acesso, e que ela é física, e eu vou estar acessando a versão espiritual dela. Então, por enquanto eu tenho acesso a essas duas bibliotecas egípcias aqui, da Terra, e também tenho acesso à biblioteca espiritual através do meu avatar budista, daquele planeta escola, hospital, que está fora do espaço-tempo, que possui muito material antigo em sânscrito. Então seria a terceira biblioteca que eu já tenho acesso, né? Inclusive já tive acesso a alguns livros dessa biblioteca do avatar budista e consegui coletar alguns fragmentos de informação lá, que depois eu vou estar passando para vocês também. Mas só essas 3 bibliotecas já é bastante coisa para traduzir e para passar para o papel, né? Posteriormente também tive uma experiência, que eu ainda não passei para vocês, mas que depois eu vou passar, que me deu acesso a uma biblioteca dos intraterrenos também. Através da leitura da consciência dos materiais, né, consciencial dos materiais, é possível transmitir o conhecimento, como ele estará no nível experiencial, né, seria aquela parte onde você passa a mão pelos livros e um vídeo roda na sua linguagem, traduzindo aquela informação que está no livro para a sua consciência, né? Seria uma forma também de tradução, mas através desse tipo de experiência, será uma interpretação e tradução consciencial do conteúdo, que é válido também, pois transmitirá a informação, mas que não seria exatamente transcrever um manuscrito. Por exemplo, fazer um desenho de um manuscrito egípcio exatamente como uma réplica de uma inscrição, e depois traduzir aquela réplica de uma inscrição, né? Não é a mesma coisa. Quando eu coloco a mão em um livro e eu vejo o vídeo, eu vou fazer diretamente uma interpretação da informação. Então, nesse caso, eu não estaria transcrevendo os símbolos, estaria transcrevendo diretamente o resultado da informação, né? Já é uma interpretação. É como você, sei lá, você não conhecer uma língua e você precisar que alguém interprete e já te passa a informação final, né? Ou seja, você não vai ter acesso no papel ou direto à informação original, né? Você vai ter acesso à informação interpretada de forma consciencial, né? Mas é uma informação válida, seria uma forma de transcrever os manuscritos, mas eu entendo que pelo menos uma parte deles terá que ser desenhado, porque o homônimo desse desenho vai ser encontrado depois em bibliotecas reais, o que confirmará, né, a veracidade da informação que está sendo passada. Então vamos lá. Entretanto, do ponto de vista da precisão, onde dominar as habilidades de desenho para replicar com precisão tábuas ou manuscritos antigos, ou hierógrafos antigos, precisa de um nível de precisão técnica absoluta, pois será necessário lançar mão das técnicas de desenho dos escribas antigos e ao mesmo tempo mesclar com os materiais da atualidade, ou seja, precisa unir as habilidades do passado e do presente e desenvolver novas habilidades de desenho para se obter êxito em replicar com exatidão manuscritos e hierógrafos antigos. Sei que é possível fazer isso com a psicografia. Sei que existem outros meios, mas sei que tudo está sendo preparado e o propósito será cumprido. Então, ao seu tempo, né? Então,
essas são reflexões, mas eu sei que tudo está sendo preparado e que quando chegar o momento de eu fazer essas traduções, eu já terei as habilidades e as ferramentas necessárias para fazê-la. Então vamos lá para a parte da conclusão. Vários seres de luz estão dando suas contribuições para ajudar na regeneração e ascensão da humanidade e do planeta Terra. Então esse ser Anubis é um ser interdimensional de luz, apesar de que as civilizações que vieram depois, né, que eles terem deixado o legado da civilização, essas pessoas, esses seres humanos que vieram, passaram a adorá-los como Deus, mas eles mesmos não se consideram Deus, se consideram como nossos irmãos mais velhos e são seres interdimensionais. Eles saíram da Terra, foram para outra dimensão, né, uma dimensão mais evoluída e mais adequada à frequência deles, porque a Terra passou a não ser adequada, porque eles evoluíram muito como seres de luz, e a frequência da Terra já não era mais adequada para eles, então eles foram para uma outra frequência, para uma outra dimensão, e eles continuam habitando nessa dimensão e podem ainda periodicamente visitar a Terra, né? Eles sabem como fazer isso, mas que eles são nossos irmãos mais velhos, são seres de luz e são seres interdimensionais e que amam a humanidade e querem contribuir com a evolução do ser humano, né? Todos esses conhecimentos que serão propagados por mim e por outras centenas de pessoas no Brasil e fora do Brasil, visam propagar os conhecimentos que ajudarão na expansão da consciência humana e na regeneração planetária. Esse é o plano final. Eu ainda não tenho todos os detalhes, mas sei que tanto eu quanto outras pessoas estão sendo preparadas para essa missão, terão êxito em executá-la no tempo e no momento adequado. Terão as ferramentas necessárias, né? Terão as ferramentas, recursos e capacidades técnicas serão concedidas de acordo com a necessidade e no momento adequado. Então essa é a convicção que eu tenho. Então basicamente esse é o vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado a todos que acompanharam até aqui, né? Dê o joinha, não esqueça de dar o joinha, compartilhe com outras pessoas. Os que sentirem no coração e desejo de contribuir com a evolução e crescimento do canal de forma adicional poderão contribuir com Pix, com qualquer valor, ou adquirindo os infoprodutos, estarão também contribuindo para que esse canal seja cada vez mais divulgado e que essas informações cheguem aos corações que tem que chegar, né? Nós sabemos que para uma grande fogueira ser acesa, a gente só precisa de pequenas faíscas, né? E as pessoas que estão se despertando, são essas faíscas que vai despertar toda a humanidade, né? Que vai gerar essa grande labareda que é o despertar da raça humana. Então, obrigado a todos, fiquem com Deus, muita paz e muita luz, até a próxima, tchau!